Há momentos na história da ciência em que o silêncio se torna mais ensurdecedor do que qualquer explosão, e este é um deles. Não foi um asteroide, uma estrela moribunda, ou uma galáxia recém-nascida que disparou o alarme. Foi o próprio silêncio. O telescópio espacial James Webb, orbitando a 1 milhão de quilômetros da Terra e observando o universo mais profundamente do que qualquer instrumento criado pelo homem até então, estava analisando um setor do espaço que antes se acreditava ser completamente vazio, um vácuo sem vida entre galáxias, apenas um ponto cego no mapa cósmico. Mas o que encontraram lá destruiu essa suposição. Na parte mais silenciosa do cosmos, o telescópio detectou uma sombra que não emitia luz nem a refletia. Ela a devorava. E então algo ainda mais estranho aconteceu. Aquela escuridão se movia lenta e deliberadamente, como se soubesse que estávamos observando. O que o telescópio registrou em seguida obrigou uma equipe de astrofísicos, cosmólogos e matemáticos a abandonar completamente os modelos conhecidos da realidade. Porque aquilo não era um cometa, nem um pulsar, nem um buraco negro. Era algo diferente, algo que pensa, algo que reage e talvez algo que se lembra. Esta é a história do que James Webb acaba de descobrir nas profundezas. Um objeto tão aterrador em seu comportamento, tão antinatural em sua física, que os cientistas começaram a cogitar o impensável. E se não for do nosso universo? Tudo começou durante um levantamento de campo profundo perto do supervazio de Aerodana, uma vasta região do espaço, quase mítica, conhecida por seus misteriosos pontos frios e densidade de galáxias excepcionalmente baixa. Enquanto calibrava sensores infravermelhos para um projeto de mapeamento de galáxias, o telescópio James Webb detectou uma anomalia simétrica demais para ser natural, mas caótica demais para ser artificial. Em vez de observar galáxias distantes ou gás interestelar, o telescópio detectou um círculo perfeito de silêncio. Nenhuma luz escapava. Nenhuma luz se curvava ao redor. Não se tratava de lente gravitacional. Era mais como uma interrupção na própria estrutura do universo. Imagine pingar tinta em um copo d'água parada e observar a água desaparecer. Era isso que os dados mostravam. Uma área não apenas vazia de matéria, mas vazia de leis da física. As teorias iniciais sugeriam que poderia ser um tipo de buraco negro até então desconhecido, mas os cálculos de massa não batiam. Não havia emissão de raio-x, nenhuma ondulação gravitacional, apenas uma região fria e escura de completa imobilidade que não fazia absolutamente nenhum sentido. E então, ao longo de vários dias, o perímetro daquele objeto começou a flutuar, não como um corpo celeste em órbita, mas como algo respirando. Cientistas de diversas instituições começaram a analisar os ecos de luz ao redor da anomalia, e o que descobriram foi mais perturbador do que qualquer buraco negro ou supernova jamais poderia ser. Os lampejos de luz distorcida que se propagavam a partir do objeto não eram aleatórios. Eles seguiam uma sequência, intervalos precisos que correspondiam a números primos. Primeiro 2, depois 3, 5, 7, 11. Como se o objeto não estivesse apenas existindo. Estava sinalizando. Mas sinalizando para o quê ou para quem? Além disso, esse sinal não era eletromagnético. Não era rádio, infravermelho, gama ou qualquer outra onda conhecida. Era uma perturbação no próprio espaço-tempo. Os giroscópios mais sensíveis do telescópio Webb registraram mudanças microscópicas que coincidiam com cada pulso de sinal, como se algo estivesse alterando a estrutura da realidade em um nível fundamental. Não apenas quebrou as regras da astrofísica, zombou delas. Matemáticos foram chamados para investigar. Físicos quânticos analisaram os dados minuciosamente. A conclusão? Não se tratavam de pulsos naturais, mas sim de impressões digitais de intenção. Nenhum objeto estelar conhecido se comporta dessa maneira. Nem quasar, nem aglomerados de matéria escura, nem mesmo planetas errantes. A precisão era cirúrgica, o ritmo inconfundivelmente artificial, e alguns acreditam que talvez não seja o sinal de algo vivo, mas de algo consciente. Então chegou o momento que ninguém esperava. Em uma observação de acompanhamento realizada precisamente 27 dias após a primeira detecção, a equipe do James Webb observou um deslocamento. O objeto, antes considerado estacionário, havia se movido, não no espaço, mas em dimensões. Não deslocou-se como um cometa nem acelerou como um navio. Piscou como uma luz estroboscópica, deslocando-se de um lugar para outro, como se deslizasse pela estrutura cósmica, em vez de atravessá-la.
reapareceu a apenas 4 graus de sua posição original, uma fração imperceptível ao olho humano, mas catastrófica para os cálculos dos cientistas. Porque se algo pode se deslocar sem deixar rastro, significa que não está sujeito à velocidade da luz. Significa que não está sujeito ao tempo. O único paralelo conhecido para esse tipo de comportamento existe na teoria quântica. Partículas emaranhadas reagindo instantaneamente a vastas distâncias. Mas isso não era subatômico. Era uma estrutura do tamanho de uma pequena lua, comportando-se como se as leis da física clássica fossem uma mera sugestão. Quando os astrofísicos simularam o movimento, descobriram algo ainda mais perturbador. O padrão de seus reaparecimentos formava uma espiral apontando para dentro, em direção à Terra. No 4º mês de análise, a equipe já não se perguntava se o objeto era perigoso. Eles se perguntavam se ele estava pensando. Padrões geométricos ao redor da anomalia começaram a se estabilizar em formações fractais, formas autorreplicantes que lembram sistemas biológicos, não como ossos ou órgãos, mas como vias neurais. Quanto mais tempo o telescópio observava, mais os padrões evoluíam, adaptando-se à orientação dos sensores, corrigindo-se em tempo real, quase como se estivessem se ajustando à observação. Os cientistas cunharam um termo arrepiante para esse comportamento: geometria responsiva. Alguns até especularam que o objeto poderia ser uma espécie de antena dimensional ou, pior, uma construção viva projetada não para se deslocar, mas para se ancorar no lugar, aguardando algo. Um modelo de IA foi treinado para simular o reconhecimento de padrões alienígenas. Os algoritmos falharam ao receberem os dados do telescópio. Travaram, entraram em loop e, por fim, retornaram uma única palavra em seu registro de erros: reconhecido. A mensagem era clara, embora ninguém ousasse dizê-la em voz alta. Isto não é uma descoberta, é uma resposta. Após semanas coletando mais dados, a equipe da Webb notou um fenômeno curioso, não no objeto em si, mas no campo ao redor. Uma mudança na radiação de fundo, quase imperceptível a princípio, começou a surgir. Diferentemente da radiação cósmica de fundo em micro-ondas ou de explosões localizadas de radiação de estrelas, esse sinal estava estranhamente sincronizado com os pulsos do objeto, mas atrasado, como se estivéssemos testemunhando um eco. A análise espectral confirmou algo arrepiante. O sinal continha camadas harmônicas que não deveriam estar lá. Frequências organizadas não por emissão aleatória, mas em intervalos aninhados que lembravam acordes musicais. Alguns cientistas começaram a chamá-lo de a canção do vazio, mas outros não foram tão poéticos. Disseram que um sinal como esse é quase impossível de gerar, a menos que haja um mecanismo deliberado por trás dele. Não um processo estelar caótico, mas um padrão projetado. Mais preocupante ainda, os harmônicos da forma de onda não eram estáveis. Eles reagiram ligeiramente às mudanças de posição de Webb. Isso levou a uma hipótese assustadora. O sinal não era passivo, era interativo. Estava observando, medindo, ecoando de volta como se o objeto não estivesse apenas transmitindo, estava ouvindo. Em meio ao crescente pânico nos bastidores, um grupo de matemáticos teóricos foi chamado para analisar a estrutura numérica dos pulsos. E foi aí que tudo mudou. Estava oculto na temporização do sinal. A sequência era uma constante matemática embutida que não ocorre naturalmente em fenômenos cósmicos conhecidos. A espiral prima do Lemury, uma configuração de números primos dispostos em um padrão espiral que há muito intriga os teóricos dos números por sua estranha ressonância com a natureza. Mas aqui ela se repetia exatamente nos intervalos entre as distorções da anomalia. Alguns cientistas acreditavam que poderia ser uma linguagem universal, uma espécie de pedra de roseta matemática, um cartão de visitas ou, pior, um identificador. Se alguém ou algo colocasse essa assinatura ali, significaria que compreendia as estruturas mais profundas da nossa realidade. E o que veio a seguir intensificou ainda mais o medo. Quando a sequência foi enxertada em 3 dimensões, formou uma hélice complexa, quase idêntica à dupla hélice do DNA humano. Coincidência? Talvez. Mas quando os cientistas analisaram os dados, perceberam que os intervalos de tempo nos pulsos correspondiam aos códigos genéticos usados em nossa própria biologia. Algo não estava apenas observando. Algo entendia o que estava observando e talvez nos conhecesse antes mesmo de o percebermos. Foi então que tudo começou a ficar em silêncio. Fluxos de dados da Webb disponíveis publicamente passaram a sofrer atrasos repentinos. Registros de acesso de observatórios de pesquisa começaram a desaparecer,
e cientistas importantes envolvidos no estudo da anomalia começaram a se afastar de seus cargos. Os comunicados de imprensa das agências envolvidas mudaram de tom. Antes repletos de entusiasmo e transparência, tornaram-se vagos, evasivos e burocráticos. Fontes internas revelaram que várias agências espaciais internacionais foram convocadas para reuniões de emergência, incluindo a Agência Espacial Europeia, a NASA e até mesmo entidades privadas como a Blue Origin e a SpaceX. Não porque o objeto representasse uma ameaça imediata, mas porque ninguém conseguia confirmar se ele já não estava aqui. Teorias começaram a se multiplicar. Seria algum tipo de sonda, uma sentinela, um sinal de alerta? O momento de sua descoberta era assustador por si só. Apareceu somente depois que desenvolvemos os instrumentos capazes de detectá-la, o que significa que ou sempre esteve lá ou esperou até estarmos prontos. Mas talvez o detalhe mais alarmante fosse este. Sondas espaciais lançadas décadas atrás, como a Voyager e a New Horizons, passaram perto dessa região sem detectar nada, o que significa que o objeto ou está oculto dos instrumentos convencionais ou não estava lá antes. O ato final, como sempre, acontece silenciosamente. No 48º dia de observação direcionada da Webb, pouco antes do telescópio mudar para outra região do espaço, algo mudou. A assinatura da anomalia desapareceu, sem pulsos, sem distorções, apenas estática. Mas antes que o silêncio se instalasse, os sensores da Webb capturaram uma última imagem. Uma composição infravermelha diferente de tudo o que já se viu. Não era uma sombra, não era uma distorção, era uma forma simétrica, angular, perfeitamente proporcional, como um sigilo flutuando no espaço. Durou apenas 3 frames. Muito breve para uma decodificação completa, mas a análise por inteligência artificial confirmou que a estrutura não era aleatória, era geométrica, composta por triângulos, círculos e linhas aninhados formando um padrão recursivo, e então desapareceu. Desde então, nada reapareceu. Mas os dados permanecem, o silêncio permanece. E talvez o mais aterrador de tudo, permanece a possibilidade de que seja lá o que for isso, seja lá o que estiver lá fora, não tenha ido embora. Simplesmente parou de nos deixar ver. Então, o que James Webb realmente viu lá fora? Um observador silencioso na escuridão cósmica? Um sinal destinado àqueles suficientemente avançados ou tolos para perceber? Ou talvez apenas uma falha na realidade que nunca deveríamos ter decodificado? A verdade aterradora é esta. Quanto mais fundo encaramos o vazio, mais o vazio parece responder. O que antes acreditávamos ser uma tela em branco agora começa a se parecer com um espelho. E talvez, apenas talvez, algo do outro lado finalmente tenha nos notado encarando-nos. Esta descoberta não se trata mais do espaço. Trata-se daquilo que ainda não estamos preparados para compreender. Trata-se da possibilidade de termos iniciado uma conversa com uma inteligência que não usa linguagem, mas sim geometria, ritmo e silêncio. E o pior é que ainda não sabemos se ela está tentando se comunicar ou nos alertar. Uma coisa é certa: James Webb não apenas coletou dados, ele abriu uma porta. E o que nos espera lá fora pode reescrever tudo o que pensávamos saber, não apenas sobre o universo, mas sobre nós mesmos. Se esta história fez você questionar o que existe lá fora e o que pode já estar nos observando, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever para mais descobertas aterrorizantes e ativar o sininho para não perder nenhum momento em que o universo quebrar o silêncio novamente. Porque isto já não é ficção científica, isto é a ciência a reagir.